Olá, meu irmão, minha irmã em Cristo, seja bem-vindo ao nosso curso bíblico, A Bíblia em Minhas Mãos. Eu sou o professor Roberto Silva e essa é a nossa terceira videoaula. Peçamos todos juntos as luzes do Espírito Santo para iluminar a nossa mente ao entendimento. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da vossa consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Estamos juntos, estaremos sempre, em nome da Trindade Santíssima, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Então sejam todos bem-vindos, essa é a nossa terceira videoaula. Na videoaula anterior, nós vimos como os antigos, como os povos da antiguidade enxergavam o universo. Vimos que eles entendiam que havia uma abóbada celeste sustentada por colunas, que eram as colunas do céu, tinha as colunas da terra, que sustentavam a terra era entendida como uma superfície plana, o mundo era entendido como um mundo geocêntrico, uma coisa que eu não falei na aula passada, porque vamos falar isso mais adiante. Os antigos entendiam que a Terra era o centro do universo, como se todos os astros, o Sol inclusive, girassem em torno da Terra, e isso nós sabemos não é verdade. Mas nós vimos numa figura que mostrei algumas particularidades do entendimento que os povos antigos tinham quando contemplavam o universo. Hoje, nessa nossa terceira videoaula, vamos falar sobre o ambiente geográfico do homem bíblico. Além da limitação do conhecimento de cosmos que nós falamos na aula passada, o homem bíblico também tinha limitações de conhecimento no campo geográfico. Então, era uma limitação que aparece presente em algumas páginas do texto sagrado. Sobretudo quando o autor sagrado cita, por exemplo, a Terra inteira. A Terra inteira é o ambiente que ele conhece, é a Terra inteira conhecida por ele, mas vamos passo a passo para chegar a esse entendimento. Muitas vezes, quando o autor sagrado se refere a essa expressão terra inteira, ele está se referindo ao que ele conhece como terra inteira, né? Vamos ver aqui uma imagem do mapa mundi, como nós o conhecemos hoje. E vamos, dentro desse mapa mundi, destacar o território de Israel. Bom, esse é o chamado planisférico. É a superfície da Terra aberta para que a gente veja de forma plana. Então é possível a gente ver, vou fazer uma marcação aqui, vou destacar aqui uma caneta. E vou fazer uma marcação aqui para que seja identificado o território de Israel. Está aqui. Não é a extensão dessa marcação que eu fiz. É apenas um retângulo situado onde eu vou fazer um ponto no centro. Então, onde está esse ponto no centro, dá para a gente perceber aqui, escrito em vermelho, território de Israel. Então, os acontecimentos bíblicos, eles aconteceram nessa região. Um pouco mais ao sul, porque pega parte do Egito, um pouco mais ao norte, porque pega parte do Oriente Médio aqui, Síria e outras regiões que nós vamos conhecer detalhadamente. O conhecimento geográfico do homem bíblico se limita ao ambiente onde ele vive. Então, esse ambiente marcado aqui em vermelho era um ambiente conhecido do homem bíblico. Até pouco tempo atrás, por exemplo, século XV, não se tinha conhecimento da existência das Américas. Aqui a América do Norte e aqui a América do Sul. América do Sul. Não se tinha conhecimento de terras a oeste do chamado Novo Mundo.
Muito menos o homem bíblico, lá nos primórdios, saberia da existência de outros territórios, como a gente pode ver aqui, à extrema-direita, a Oceania, por exemplo, onde fica a Austrália, a região onde fica o Japão, a Nova Zelândia, e outras regiões da Ásia, confins aqui da Ásia, não era possível o homem bíblico ter o conhecimento de toda essa dimensão da Terra, do globo terrestre. Então é preciso a gente entender isso, tá? Isso do ponto de vista de quem está fazendo estudo bíblico é muito importante para compreender o que o homem bíblico quer dizer, o que o autor sagrado quer dizer quando ele cita algumas expressões como a já citada terra inteira. É o seu ambiente conhecido. Continuando, um ambiente geográfico. Na antiguidade, todas as civilizações se desenvolveram nas terras férteis das proximidades dos rios, porque lá era possível plantar, colher alimentos, criar animais, enfim, né? Então, todas as civilizações, todos os grandes impérios nasceram e se desenvolveram nas proximidades das terras férteis dos principais rios. As cidades, em geral, eram pouco populosas. Normalmente as pessoas viviam do campo, a atividade básica era agricultura e pecuária. Então vivia-se basicamente no campo. E a sociedade, ela normalmente era organizada em tribos ou clãs, clãs familiares, né? Estruturas familiares que se estendiam a uma determinada região. Esse é o ambiente do povo da Bíblia, tá? Uma sociedade organizada em tribos ou clãs familiares, que são grupos familiares, próximo das terras férteis das margens dos rios. O ambiente geográfico da Bíblia é a região dos rios Tigre, Eufrates, Nilo, Rio Jordão e faixa litorânea do mar Mediterrâneo. Nós vamos ver um mapa para situar bem essa região e clarear o nosso entendimento. Essa região, que é banhada por esses principais rios, é conhecida como crescente fértil, porque é possível a gente fazer um traçado e ver que ele tem um desenho parecido com o de uma lua crescente. Por isso, essa região bíblica é chamada de crescente fértil. Portanto, toda vez que você, estudioso da Bíblia, ouvir falar da região chamada de crescente fértil, está se falando da região banhada pelos rios Tigre, Eufrates, Nilo, Jordão e também por faixa litorânea do mar Mediterrâneo. Vamos ver essa região aqui e tirar daqui alguns entendimentos. É importante, como disse lá na introdução, que a gente tenha acesso a mapas bíblicos. E todas as vezes que nós precisarmos fazer referências de regiões do povo da Bíblia, nós vamos apresentar os mapas aqui nas nossas videoaulas. Então, aqui nós temos o crescente fértil. Observe essas duas linhas formando uma espécie de desenho da lua crescente. Eu vou fazer uma marcação aqui, contornando essa linha, para que seja bem entendido. É possível a gente ver aqui, deixa eu colocar os óculos para ajudar. É possível a gente ver aqui o Rio Eufrates, mais acima o Rio Tigre. Esses rios são citados nas primeiras páginas do Gênesis. O Rio Tigre, o Eufrates, a região que é descrita como o paraíso, né? O Jardim do Éden. Essa é a região onde hoje fica um país chamado Iraque. A gente pode ver aqui o nome Iraque. A gente vê mais abaixo aqui do mapa, aqui onde está o Egito, o rio Nilo. Está aqui, rio Nilo.
E mais aqui escondidinho, a gente pode ver o Rio Jordão. Então, Rio Eufrates, Rio Tigre, Rio Nilo no Egito e Rio Jordão na região que é Israel. É possível a gente ver aqui Jerusalém. E aqui está mapeado o território de Israel. Aqui a gente consegue ver o Líbano, a Síria, Jordânia, Arábia Saudita, Iraque, Kuwait, Golfo Pérsico, Mar Vermelho, faixa litorânea do Mar Mediterrâneo. Aqui à nossa esquerda está o Mar Mediterrâneo, a Europa, a Ásia Menor, o norte da África e a Península Arábica. O crescente fértil, volto a dizer, é essa região contornada pela linha preta que eu tentei fazer uma linha vermelha no mesmo sentido, mas com o mouse não consegui fazer do mesmo jeito. Então, é esse o ambiente geográfico do homem bíblico que nós precisamos compreender quando estivermos aprofundando os nossos estudos. Espero que vocês vejam e revejam esse mapa, a fim de que fique bem clara essa informação. Eu vou retirar a marcação que fiz para que na aula de vocês, na visualização da foto, não fique nenhuma marcação. Então, esse é o crescente fértil, esse é o ambiente geográfico do homem bíblico. Fim da nossa terceira videoaula. Muito obrigado. Na próxima aula, veremos mais assuntos relacionados ao ambiente vital do homem bíblico. Muito obrigado e até a próxima.